Saudações a todos, eu sou o apóstolo Robson de Jesus e aqui estou para falar de tudo a respeito do batismo nas águas. Devido a inúmeras dúvidas que milhares e milhares de pessoas possuem a respeito desse assunto, eu resolvi fazer esse vídeo com base nas Escrituras Sagradas, com base na Palavra de Deus, falando a respeito do batismo nas águas. Quando surgiu, por que surgiu, como é feito e qual é o objetivo desse batismo. Também irei falar a respeito do batismo realizado pela Igreja Católica. E mais uma vez, eu repito, tudo o que você vai ouvir nesse vídeo está baseado nas Escrituras Sagradas. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Então, a Bíblia, as Escrituras Sagradas, são a base para entrar no reino de Deus. Pois bem, o batismo nas águas começou a ser realizado por um homem conhecido como João Batista. Ele era uma pessoa estabelecida por Deus, que tinha como uma de suas funções realizar o batismo. João não realizava batismos por acaso, mas fazia porque o próprio Deus ordenou que ele fizesse. O próprio Deus ordenou que ele batizasse as pessoas quando elas se arrependessem. No livro de João, capítulo 1, versículo 33, você verá isso. Lá, João disse que foi o próprio Deus quem o mandou batizar. João Batista era um profeta de Deus com a missão de preparar o caminho para Jesus cumprir a sua missão de salvação. Centenas de anos antes de João nascer, uma profecia foi dita a respeito dele e do objetivo aqui nesse mundo. O profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, ele faz referência a João Batista dizendo: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Durante anos e anos, João viveu no deserto, pregando, anunciando a palavra de salvação, a palavra de arrependimento dos erros, cumprindo essa profecia do profeta Isaías. Quem se arrependesse era batizado para que os pecados fossem perdoados. Ao fazer isso, ele estava preparando o povo de Deus para a vinda do Salvador Jesus Cristo. Ou seja, João Batista, tudo o que ele fazia, ele estava cumprindo a profecia que foi dita há muitos anos atrás, antes dele nascer, e preparando o caminho para o Senhor Jesus Cristo. O batismo nas águas é uma regra estabelecida por Deus. Essa regra faz parte da nova aliança que o Criador dos céus e da terra estabeleceu com o seu povo, com a vinda de Jesus Cristo. Falando de uma forma breve, simples e objetiva, antes da vinda de Cristo, pouquíssimas eram as pessoas que conseguiam manter-se fiéis a Deus. O povo vivia absolutamente longe do Criador do céu e da terra por causa dos erros, por causa do pecado. No entanto, Deus deu uma oportunidade a todos através da palavra de salvação, através de Jesus Cristo, através do arrependimento dos erros. Hoje, quem deseja ser salvo por Deus deve se arrepender dos pecados, se arrepender dos erros, ou seja, abandonar as atividades que Deus condena, como, por exemplo, o roubo, o adultério, a mentira e muitos outros erros. Depois de se arrepender, de deixar de praticar essas coisas erradas, deve ser batizada nas águas e assim ela recebe o perdão e com isso aproxima-se de Deus.
aproxima-se do Criador dos céus e da terra, no sentido espiritual. Foi por causa disso que surgiu a regra do batismo. O Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, poderia muito bem lançar todo mundo no inferno, lançar todos os pecadores num lugar de sofrimento eterno. Mas por causa do forte amor, ele deu uma nova oportunidade para que homens e mulheres sejam perdoados e salvos, desde que se arrependam dos seus erros e sejam batizados. Deus poderia muito bem condenar todo mundo ao inferno. Ele tem poder para isso. Ele é o Criador de todas as coisas. Mas, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele acredita não pereça, não seja destruído no inferno, mas tenha a vida eterna. Quem acredita nessa mensagem de Jesus, nessa mensagem de arrependimento, é salvo por Deus. O batismo nas águas deve ser feito da seguinte maneira: as pessoas que se arrependerem dos erros, ao ouvirem a mensagem de salvação, devem ser batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como orienta o próprio Jesus no livro de Mateus, capítulo 28, versículo 19. A pessoa é submersa na água por alguns momentos, questão de segundos, e ela ali naquele ato é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Foi assim que Jesus ensinou em Mateus, capítulo 28, versículo 19. As pessoas que derem crédito à mensagem de salvação de Jesus Cristo, se arrependerem dos erros, elas devem ser batizadas, como também diz Marcos, capítulo 16, versículo 16. Agora no livro de Lucas, capítulo 3, o versículo 3 também, lá está escrito qual é o objetivo do batismo nas águas. Presta bem atenção ao que está escrito. Ele, João Batista, percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Mais uma vez, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. O objetivo do batismo é a remissão dos pecados. Remissão significa perdão, conceder o perdão. Quem se arrepende dos erros e é batizado, recebe o perdão de Deus, recebe a absolvição dos pecados, dos erros. A Igreja Católica comete um grande erro, e aliás, um erro grosseiro e absurdo, batizando crianças. Isso porque eles não seguem as regras estabelecidas por Jesus Cristo quanto ao batismo. Não há nenhum registro na Bíblia, olha bem o que eu estou falando, não há nenhum registro na Bíblia de qualquer criança sendo batizada. Crianças não precisam ser batizadas porque são inocentes. Jesus disse em Mateus capítulo 19, versículo 14, que o reino de Deus é das crianças. O reino de Deus pertence aos pequeninos, foi o que ele disse. Isso significa que se uma criança vier a morrer, ela é salva por Deus porque é inocente. Se uma criança é inocente, então ela não precisa de batismo. O batismo também segue outra regra muito importante. Jesus disse que quem dar crédito à mensagem de salvação e for batizado será salvo.
Marcos 16:16. Uma criança não consegue entender, uma criança não consegue compreender sobre os assuntos referentes a Deus e a sua mensagem de salvação. Uma criança não consegue compreender isso. Se ela não compreende, então é um grande erro batizá-la. Agora presta bem atenção nisso. Você que está me ouvindo, sabe com quantos anos Jesus foi batizado? Sabe com quantos? Com 30 anos de idade. E ninguém levou ele para ser batizado não, viu? Nem o pai dele, nem a mãe dele. Ele foi de livre e espontânea vontade. Seus discípulos e milhares de pessoas foram batizadas e já eram adultos. Sendo assim, o batismo realizado pela Igreja Católica não é válido por Deus. Batizar crianças não existe nas Escrituras Sagradas. Como não é válido por Deus, milhões de pessoas que fazem parte dessa igreja estão sendo absolutamente enganadas. Morrem e não são salvas por Deus, porque o batismo também é uma regra de salvação eterna. Quem crê e for batizado será salvo. O batismo é algo individual. Nem minha mãe, nem meu pai podem tomar a decisão de se batizar por mim. Sou eu quem decido me arrepender dos erros e me batizar nas águas, quando eu dou crédito à mensagem de salvação de Jesus Cristo. De repente, você que está me ouvindo já foi batizado quando era criança na Igreja Católica. Saiba de uma coisa. Saiba que Deus não reconhece esse tipo de batismo. Leia a Bíblia e veja se eu estou mentindo ou se eu estou falando a verdade. Leia as Escrituras. Jesus disse: errais não conhecendo as Escrituras. Se eu não conheço a Bíblia, eu estou sujeito a ser enganado por qualquer um. É responsabilidade de todo mundo conhecer as Escrituras Sagradas. Não só do líder de igreja A, B ou C, mas de todos. Seja líderes de igreja ou os membros. De repente você tem dúvidas quanto ao que vem a ser a mensagem de salvação de Jesus Cristo. Mas é a coisa mais simples do mundo, presta bem atenção nisso. A mensagem de salvação é a seguinte: deixe o adultério, o roubo, pare de mentir, abandone a pornografia, as novelas e filmes imorais, pare com a idolatria, deixe as relações sexuais fora do casamento, não fale palavrões, não consuma álcool, enfim, se arrependa dos erros, de todos eles. Essa é a mensagem de salvação de Jesus Cristo, o arrependimento. Jesus disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quem se arrepende dos erros, quem busca a Deus por amor e por sinceridade, o reino de Deus está próximo dessa pessoa. Após o arrependimento, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Procure uma igreja que realiza batismos. Mantenha uma relação forte de amor e fidelidade com Deus até o fim, que você será salvo por Ele e viverá num lugar sem nenhum sofrimento, como o próprio Deus prometeu. O paraíso, o reino de Deus, a vida eterna. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim será salvo. A pessoa que mantém uma vida de amor, de fidelidade, de respeito, de união com Deus até o fim, essa pessoa será salva. Bom, essa era a mensagem que eu tinha para todos. Leia a Bíblia, comprove você mesmo se o que eu estou falando é mentira ou é verdade.
que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus.